Ex-ministro da Fazenda Guido Mantega e ex-presidente do BNDES Luciano Coutinho viram réus acusados de fraude de 8 bilhões de reais. TRF4 bloqueia 2 bilhões de reais do MDB e mais de 800 milhões do PSB em uma ação de improbidade. Já estão soltos os militares acusados de matar 2 homens ao disparar contra carro no Rio de Janeiro em abril. O Superior Tribunal Militar aceitou o habeas corpus. Maioria do Supremo vota a favor de criminalizar a homofobia e transfobia como crime de racismo. Julgamento será retomado em junho. Deixar de tratar diferentemente, sem objetivo e justificativa razoável, pessoas em situação relevantemente diferente também é discriminar. Olá, boa tarde. Boa tarde. O ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, e o ex-presidente do BNDES, Luciano Coutinho, viraram réus. Eles são acusados de fraude por terem autorizado o repasse de 8 bilhões de reais do BNDES à JBS. E quem tem os detalhes sobre essa denúncia que foi aceita pela Justiça, e a gente conversa agora, é a repórter Carolina Chaves. Boa tarde, Carol. Boa tarde, Galton. Boa tarde a todos. Olha, o ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, e o ex-presidente do BNDES, Luciano Coutinho, vão responder pelos crimes de formação de quadrilha, gestão fraudulenta e crime contra o sistema financeiro nacional. Guido Mantega ainda vai responder por corrupção passiva. A denúncia contra o ex-ministro da Fazenda e o ex-presidente do BNDES partiu do Ministério Público Federal e envolve 12 pessoas suspeitas de realizarem operações irregulares entre 2007 e 2009. As investigações apontaram um esquema que consistia no pagamento de serviços não prestados no valor de mais de 8 bilhões de reais do BNDES à JBS, além de investimentos simulados e de doações irregulares a campanhas eleitorais. Os empréstimos à JBS foram realizados em desacordo às regras da Comissão de Valores Mobiliários. Outras 3 pessoas também viraram réus na denúncia aceita pela 12ª Vara Federal de Brasília, mas foi rejeitada a denúncia contra outras 7 pessoas, e isso inclui um outro ex-ministro da Fazenda, Antônio Palocci, e o empresário Joesley Batista. No caso de Joesley Batista, o juiz entendeu que deve-se aguardar uma decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a aceitação ou não da delação do empresário, que garantiu a ele imunidade. Já quanto ao ex-ministro da Fazenda, Antônio Palocci, o juiz entendeu que não há provas suficientes da prática de crime para aceitar a denúncia contra ele. É isso, Galton. Obrigado, Carol, pelas suas informações. E a Justiça prorrogou a prisão temporária de 2 dos 4 suspeitos presos por suposto envolvimento na negociação da arma e munição que foram usadas no atentado da Escola Estadual Professor Raul Brasil, em Suzano. 10 pessoas foram mortas e 11 ficaram feridas no massacre que ocorreu no dia 13 de março. Os outros 2 homens seguem presos e um menor, que seria mentor intelectual desse crime, cumpre medida socioeducativa. Já estão soltos os militares envolvidos na morte de 2 civis na região de Guadalupe, Rio de Janeiro, no último dia 7 de abril. O Superior Tribunal Militar decidiu, por maioria de votos, revogar a prisão preventiva de 9 militares que foram detidos desde o dia 10 de abril. Os ministros retomaram o julgamento depois do pedido de vista. Com a decisão, os 9 militares estão em liberdade, mas respondem a processo judicial e denúncia de homicídio qualificado e por não terem prestado assistência às vítimas. No dia 7 de abril, os militares dispararam mais de 80 tiros contra o veículo onde estava o músico Evaldo Rosa dos Santos, que morreu no local. O catador Luciano Macedo também foi atingido e morreu. E no próximo bloco, amanhã é Dia Nacional da Adoção. Você já pensou na possibilidade de adotar? A primeira coisa que o Marcos Paulo fez pra gente foi sorrir. Então, naquele momento, eu senti, nasceu meu filho. Lava Jato. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região determinou o bloqueio de cerca de 2 bilhões de reais do MDB e mais 800 milhões do PSB em uma ação de improbidade. Quem está por dentro desse assunto é o repórter Gabriel Ciafrei, que fala com a gente agora ao vivo. Boa tarde, Gabriel. Oi, Galton. Boa tarde para você, boa tarde a todos.
Pois é, essa decisão foi tomada em uma ação de improbidade administrativa movida pelo Ministério Público Federal e também pela Petrobras no âmbito da Operação Lava Jato. Estão incluídos alguns parlamentares, como o líder do governo no Senado, o senador Fernando Bezerra, e também os parlamentares Eduardo da Fonte e Valdir Raupp. Há também indícios, e também bloqueio de bens de Sérgio Guerra e Eduardo Campos, que já morreram, além das empresas Queiroz Galvão e também da Vital Engenharia Ambiental. Segundo o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, há indícios de prática de improbidade administrativa pelos parlamentares e também pelas empresas. Ainda segundo o TRF4, essa decisão é fundamental para garantir o resultado final da ação. Galton, é com você. Obrigado, Gabriel, pelas suas informações. E agora, mudando de assunto, 9.500 meninos e meninas estão aptos para serem adotados. Por outro lado, mais de 45 mil pessoas estão na fila para adotar. O cadastro de adoção é fundamental para fazer essa ligação. Uma nova versão dele está em funcionamento em alguns estados e traz mudanças significativas. Daisy morre de orgulho de Natanael, menino inteligente, com altas habilidades. Ele foi o primeiro a ser adotado há 11 anos, bem na época em que o Cadastro Nacional de Adoção foi criado. Agora veio Marcos Paulo. E o menino foi tão bem-vindo quanto o mais velho. Quantas vezes que vai dividir? Nosso encontro também foi muito lindo, porque a primeira coisa que o Marcos Paulo fez pra gente foi sorrir. Então, naquele momento eu senti, nasceu meu filho. Para adotar, Daisy e o marido cumpriram todas as regras direitinho. A legislação determina que o adotante, casado ou solteiro, tem de ser maior de 18 anos e ter pelo menos 16 anos a mais do que o adotado. O cônjuge pode adotar o filho do companheiro. A adoção por casais homoafetivos ainda não está estabelecida em lei, mas muitos juízes dão decisões favoráveis. Avós não podem adotar netos, irmãos não podem adotar irmãos e tutores não podem adotar tutelados. A primeira providência de um adotante é procurar a Vara da Infância e da Juventude e se inscrever. Não é preciso advogado. O coreógrafo Wesley também já passou por todas as etapas. Ele é solteiro e ainda não consumou a adoção, mas está ansioso e maduro para adotar. Está perto dos 40 anos, a carreira vai muito bem e tem o principal a oferecer. O que eu posso fazer é dar amor e o meu melhor, Que é o que o pai espera para um filho, o melhor para o seu filho. O que eu puder fazer por ele, para que ele desenvolva, que ele cresça, se torne um cidadão de bem. E agora que completa 11 anos, o Cadastro Nacional de Adoção dá um salto de qualidade a partir da experiência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo. O projeto piloto se estende a 5 estados: Paraná, Bahia, São Paulo, Rondônia e Alagoas. Entre as novidades, o novo cadastro prevê estatísticas públicas em tempo real, acesso diferenciado aos dados para juízes e servidores, para o Ministério Público, defensorias, administração federal e pretendentes. Alertas constantes para evitar vencimento de prazos. Acompanhamento de toda a vida das crianças e adolescentes. Vinculação automática dos perfis de adotantes e adotados. Tem o objetivo de colocar sempre a criança como sujeito principal do processo, para que se permita a busca de uma família para ela, e não o contrário. É importantíssimo que todos os tribunais de justiça estaduais estejam reforçando essa cultura de alimentação contínua do cadastro. O novo cadastro pode ajudar a diminuir uma diferença preocupante. A lista de crianças aptas à adoção tem 9.500 meninos e meninas, mas a fila de pais e mães chega a 45.900 candidatos. O problema é que muitas famílias fazem exigências. Por exemplo, só querem recém-nascidos. Wesley acha que amor é uma conquista e abre o coração para qualquer idade. Muitas pessoas falam, mas um bebê vai ter um vínculo com você melhor do que uma criança de 4, 5 anos de idade. Isso não é real. Você não conhece sua esposa, o seu marido depois de adulto, e você cria um vínculo, fica a vida inteira, por que uma criança não vai criar vínculo com você? E
como amanhã é o Dia Nacional da Adoção, vamos continuar no assunto e conversar agora com a advogada especializada em Direito da Família, Mabel Rezende, que também é voluntária do Grupo Aconchego, uma organização de apoio à convivência familiar e comunitária. Boa tarde. Um prazer estar aqui com vocês, falando de um tema que me é muito caro. O CNJ sempre participa nessa questão da adoção, inclusive faz uma campanha, Adotar é Amor. O Judiciário está se envolvendo bastante nessa questão, né? Sim, é muito importante a gente falar de adoção. Todas as crianças e adolescentes que estão institucionalizados, eles merecem uma família, eles merecem ser adotados. Mas a adoção não é só amor, a adoção também é reflexão e preparação. Então a gente precisa ter campanhas que desmistifiquem o tema da adoção e que preparem também os pretendentes para uma adoção responsável, né? E neste sentido, entendo que os grupos de apoio também fazem um trabalho valoroso de apoio e fortalecimento a esse processo emocional que a adoção tanto exige. E o processo vem sendo cada vez mais desburocratizado, vamos colocar assim, pelo Poder Judiciário. Hoje, adotar é muito rápido, com o Cadastro Nacional de Adoção. Qual é o tempo médio? Evoluiu bastante, né? Sim. Evoluiu bastante. A gente tem percebido também todo um esforço do Poder Legislativo para deixar o processo de adoção cada vez mais rápido. Então, desde que a criança e o adolescente institucionalizado esteja apto, disponível judicialmente para adoção, o prazo do processo, ele é previsto, existe um prazo máximo previsto em lei, que é de 120 dias. Mas mais do que prestarmos atenção nessa questão da celeridade do processo de adoção, nós temos que evitar todos os nossos esforços para a preparação dos pretendentes, para um acolhimento responsável e, ao mesmo tempo, também para a preparação dessas crianças, desses adolescentes que vão receber uma família. Geralmente os pais tentam adotar recém-nascidos, é o mais comum, mas o Brasil também está mudando esse perfil com adoções mais tardias. Isso está mudando com o passar do tempo, né? A gente percebe uma evolução, sim, do perfil de preferência do brasileiro. Existe todo um esforço das equipes técnicas das varas de infância, dos grupos de apoio à adoção e da própria legislação em estimular a adoção tardia de crianças a partir de 7 anos e também das crianças com deficiência e dos grupos de irmãos. Então, a gente hoje tem campanhas nesse sentido. Mas, embora o número de adoção tardia tenha crescido, a gente percebe que ainda o brasileiro prefere crianças com até 5 anos. Por isso que o apoio dos grupos de apoio à adoção e da equipe técnica das varas de infância e juventude é muito importante para justamente tratar e propor uma reflexão para esses pretendentes no sentido de trabalhar com eles essa questão da adoção do filho idealizado e do filho real. Eu fui num evento da Defensoria Pública, organizado extraordinário aqui em Brasília, e o nosso querido defensor, eterno defensor, Dr. Sérgio Domingos, nesse evento ele propôs como uma contribuição para que a gente possa também estimular essa reflexão e ampliar esse perfil idealizado pela maioria dos pretendentes, que é dar efetividade a uma recomendação que existe no Estatuto da Criança e do Adolescente, que é possibilitar as pessoas, os pretendentes que estão em processo de habilitação, que já estão habilitados, em comparecer às instituições de acolhimento para conhecer as crianças. E aí, neste sentido, dali pode sair o filho do coração, que nem sempre é o filho idealizado, né? Mabel, eu vou pedir licença agora, porque nós vamos chamar uma reportagem que também tem a ver com esse assunto, adoção. O Conselho Nacional de Justiça determinou a apuração imediata de um desfile realizado em um shopping de Cuiabá, Mato Grosso, com crianças e adolescentes que estão no Cadastro Nacional de Adoção. A apuração foi determinada pelo Corregedor Nacional de Justiça, ministro Humberto Martins. O evento, chamado de Adoção na Passarela, foi realizado na última terça-feira em um shopping de Cuiabá, a capital de Mato Grosso. Rapidamente, as imagens se espalharam pela internet, causando indignação em entidades e nos internautas. Elas mostram crianças e adolescentes de 4 a 17 anos, aptos a serem adotados, desfilando em uma passarela de um shopping em Cuiabá. O evento foi autorizado pela juíza Gleide Bispo dos Santos, da primeira vara especializada da infância e da juventude, e também contou com o apoio da OAB de Mato Grosso. Agora, a Corregedoria Geral do Estado tem 15 dias para prestar os esclarecimentos ao Conselho Nacional de Justiça. Doutora, como entender essa reportagem que a gente acabou de ver?
fazer um desfile para adoção? É um tema sensível, né? Bom, eu vou dar a minha opinião muito honesta. Eu quero destacar mais uma vez o trabalho valoroso que os grupos de apoio em todo o Brasil têm realizado em favor da adoção. Esse grupo que realizou esse evento com o apoio das autoridades locais e da própria OAB é um grupo muito respeitado e comprometido com a adoção. Eu entendo também que as pessoas têm o direito de criticar a ação e de não concordar com ela. Embora algumas críticas, na minha opinião, não sejam tão respeitosas, eu acho que a gente tem que aproveitar esse momento para refletir em alguns pontos. Por exemplo, as crianças que estão institucionalizadas, os adolescentes que estão institucionalizados, eles não estão presos, eles não têm o direito de liberdade tolhido. Eles têm o direito, sim, de participar de movimentos comunitários. Eles têm o direito, constitucional, inclusive, de participar de atividades de lazer e de cultura e de esporte que são abertas ao público. Então, a gente pode até não ter concordado com essa ação, mas o que nós, cidadãos, o que nós estamos fazendo para garantir o direito de inclusão dessas crianças e adolescentes? O que nós estamos fazendo para possibilitar que essas crianças saiam da situação de invisibilidade? Então, acho que é um momento para reflexão. Ok, fica aí a reflexão. Muito obrigada pela participação, Mabel Rezende, advogada. Boa tarde. Obrigado pela participação. Muito obrigada. E o Superior Tribunal de Justiça acolhe recurso da União para impedir a reversão de uma pensão militar por morte. Após o falecimento da viúva, a filha de criação pretendia receber o benefício no lugar da mãe adotiva. No processo que chegou à primeira turma do STJ, consta que a recorrida foi criada como filha do militar e da esposa dele desde os 7 anos. Mas, segundo o ministro Benedito Gonçalves, autor do voto vencedor no colegiado, no momento do falecimento do militar, ela não era formalmente filha, o que inviabiliza o pedido. A adoção só foi formalizada após a morte dele. O ministro destacou ainda que a Lei das Pensões Militares estabelece uma ordem de prioridade para o recebimento da pensão, o que foi atendido, já que o benefício foi concedido à cônjuge sobrevivente até o falecimento dela, em 2009. Campanha de adoção do Poder Judiciário Gaúcho é finalista do Prêmio Nacional de Comunicação e Justiça, na categoria Campanha Institucional de Interesse Público. Ao total, 12 categorias estão concorrendo ao prêmio. Os vencedores serão anunciados no dia 31 de maio, no encerramento do Combrascom 2019, em São Paulo. O aplicativo Adoção, o Dia do Encontro e Adote um Destino são ações desenvolvidas pelo TJ e fazem parte da campanha Deixe o Amor Te Surpreender, finalista do 17º Prêmio Nacional de Comunicação e Justiça. O objetivo das iniciativas é unir famílias e incentivar a adoção de crianças com perfil fora do tradicionalmente escolhido pela maioria dos pretendentes habilitados. Atualmente, crianças com mais de 6 anos, adolescentes, grupo de irmãos e jovens com deficiência representam mais de 90% dos que buscam por um lar. O prêmio ocorre anualmente e reconhece os melhores trabalhos realizados pelas assessorias de comunicação dos órgãos do Sistema de Justiça brasileiro. Para mais informações, acesse o site do evento. E você vai ver no próximo bloco, atos homofóbicos devem ser punidos como crime de racismo. Racismo é um delito cometido contra o homem de carne e osso. E nesta quinta-feira, 2 ministros do STF votaram a favor de criminalizar a homofobia e a transfobia no Brasil. Ao todo, já foram 6 votos a favor. Para a maioria, enquanto o Congresso Nacional não aprovar lei específica, atos homofóbicos devem ser punidos como crime de racismo. O ministro Luiz Fux foi o 6º a votar para que a homofobia seja tratada como crime no Brasil. E como não existe lei que tipifique esses atos, a punição deve ser a mesma prevista no crime de racismo. O próprio Supremo Tribunal Federal já afirmou seu conceito de que racismo é um delito cometido contra o homem de carne e osso, integrantes da comunidade LGBT, judeus, afrodescendentes, tudo isso é racismo.
Antes dele, a ministra Rosa Weber também seguiu esse entendimento. Para ela, é preciso garantir igualdade à comunidade LGBTI que enfrenta violência e discriminação. Discriminação significa tratar diferentemente, sem um objetivo e justificativa razoável, pessoas em situação relevantemente similar. Contrário senso, deixar de tratar diferentemente, sem um objetivo e justificativa razoável, pessoas em situação relevantemente diferente, também é discriminar. Essa foi a 5ª sessão no plenário do STF dedicada a discutir a criminalização da homofobia e da transfobia no Brasil. Nessa quinta-feira, o ministro Celso de Mello disse que recebeu informações do Senado Federal de que a Comissão de Constituição e Justiça avançou nesta semana na análise de projetos de lei que criminaliza a homofobia. Durante a sessão, os ministros votaram se era o caso, então, de suspender o julgamento. Por maioria, 9-2, a decisão foi por continuar. Não é líquido e certo que a Câmara aprovará ou não, ou que a Câmara aprovará exatamente o mesmo projeto aprovado pelo Senado Federal, o que poderá fazer retornar. E mais ainda, também não é líquido e certo, até porque isso é uma prerrogativa constitucional do presidente da República, que haverá sanção integral de eventual projeto. Nesse caso, a história bate a porta novamente e o nosso papel é abri-la, de modo que eu não veria razão para adiar esse julgamento, embora receba com alegria a manifestação do Senado Federal. Nós estamos diante de uma situação emergencial, em que crimes e agressões cometidas contra estes grupos vulneráveis, objetos dessas ações que estamos apreciando, segundo os números, são superiores àqueles registrados em outros países. Portanto, esta é uma decisão que não pode mais ser protelada. A ausência de deliberação por parte desta Casa significaria um déficit de proteção que já vem sendo há muito detectado. O julgamento dessa quinta movimentou a entrada do STF. Grupos ligados à comunidade LGBTI acompanharam a sessão. Estamos acompanhando todas as votações de nossas casas ou de todos os lugares, apoiando através das redes sociais. E achamos muito importante estarmos aqui. No dia 5 de junho, o plenário continua o julgamento das 2 ações que pedem a criminalização de todas as formas de ofensas individuais e coletivas, homicídios, agressões e discriminações motivadas pela orientação sexual ou identidade de gênero, real ou suposta da vítima. Respeito e valorização da magistratura. Essa foi a tônica do discurso do presidente do STF e CNJ, ministro Dias Toffoli, na manhã de hoje, no 7º Encontro Nacional de Juízes Estaduais em Foz do Iguaçu, no Paraná. Segundo o ministro, o Poder Judiciário brasileiro é um dos mais produtivos do mundo. Cada um dos 18 mil juízes decide, em média, 1.819 processos por ano. Ao reconhecer o trabalho dos magistrados, Toffoli destacou que o CNJ tem atuado no desenvolvimento de políticas públicas para melhorar as condições de trabalho dos juízes. Dias Toffoli também falou sobre o papel do judiciário no combate à corrupção. Reiterou a decisão do STF de que crimes conexos a delitos eleitorais devem ser processados nas respectivas zonas eleitorais. Por fim, reforçou que até o final de sua gestão vai visitar todos os ramos da justiça de todos os estados da federação para ouvir magistrados e a alta administração dos tribunais. Ministros do Superior Tribunal de Justiça afastam dano moral por negativa de cobertura de stents, prótese utilizada em cirurgia cardíaca. Um homem em São Paulo foi internado em caráter emergencial para a realização de cateterismo. Após a alta, ele foi surpreendido com uma cobrança do hospital, porque o plano de saúde negou a cobertura de algumas despesas da cirurgia, como o procedimento para colocar stents, próteses que previnem obstruções na artéria. O homem processou o plano de saúde e o Tribunal de Justiça de São Paulo condenou a empresa a arcar com as despesas hospitalares.
mas foi considerado que não cabia indenização por danos morais, porque apesar da conduta abusiva por parte do plano, não houve atraso no procedimento cirúrgico e a saúde do recorrente não foi prejudicada. O homem recorreu ao Superior Tribunal de Justiça, alegando que, embora o prejuízo não tenha reflexos patrimoniais, a situação afetou sua integridade moral. O relator do recurso na terceira turma, ministro Marco Aurélio Belize, destacou que a negativa indevida de cobertura do plano de saúde não gera automaticamente dano. O ministro concordou com o acórdão do Tribunal Paulista e negou o pedido de dano moral por considerar que não houve comprometimento para a saúde e nem para o tratamento do paciente. E uma última notícia. A Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, suspendeu cautelarmente todas as operações da Avianca Brasil. A medida vale até que a empresa comprove capacidade para manter as operações com segurança. Aos passageiros com voos para os próximos dias, a ANAC recomenda que entrem em contato com a empresa e não se desloquem para o aeroporto até que novas informações sejam divulgadas. A Avianca continua obrigada a cumprir integralmente a resolução que determina o reembolso e reacomodação de passageiros em outras companhias. E a gente fica por aqui. Uma boa tarde para você e um bom fim de semana. Uma boa tarde para você. Continue com a programação da TV Justiça. Às 18h30 tem Jornal da Justiça, segunda edição. Ótimo fim de semana para você. Até segunda.